Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Vamos começar falando sobre seleção. Mais uma parte aqui do processo de recrutamento e seleção. E hoje nós vamos falar de seleção. Como selecionar os melhores candidatos. Como que isso funciona? Vamos lá. A seleção de pessoal é um dos subsistemas de recursos humanos mais importantes. Depois de efetuado o recrutamento, o próximo passo é selecionar o indivíduo em destaque, ou seja, aquele que está mais intimamente ligado às necessidades do cargo. Então, a seleção é feita de acordo com o número de pessoas entrevistadas e de acordo com a pessoa que mais encaixa para aquela determinada vaga que está aberta, certo? Então, vai ser analisado o currículo dessa pessoa, o perfil dessa pessoa, e a pessoa que mais encaixa para a vaga vai ser a pessoa escolhida para ser contratada pela empresa. Então, essa é a pessoa que vai passar pelo processo de seleção, certo? Não é como nas prefeituras, os cargos de parcerias, não é dessa forma. Nas empresas é totalmente diferente. Tem gente que às vezes trabalha em prefeitura por parceria, né? Às vezes consegue um emprego porque ajudou aquela pessoa e tal. É uma parceria ali formada entre os candidatos e os candidatos que anteriormente eram candidatos e agora foram eleitos. Então as pessoas formaram ali a parceria, né? Anteriormente eu trabalhei para você, agora você trabalha para mim, mais ou menos funciona assim. Mas nas empresas não é assim que funciona. Nas empresas a pessoa precisa ter um currículo, ele precisa ter experiência e ele precisa ter um perfil que se adequa, né, a essa vaga que está disponível. Para se garantir uma seleção de sucesso, é imprescindível que o profissional de recursos humanos tenha efetuado uma análise de cargos atualizada que auxilie diretamente no recrutamento e garanta uma seleção correta. O processo seletivo nem sempre é o mesmo, embora o seu objetivo final seja a escolha de um candidato que esteja adequado às necessidades da empresa. A seleção de pessoal varia de acordo com o cargo que precisa ser preenchido. A quantidade de etapas, assim como complexidade do processo, dependem de como é o grau de exigências e o tipo de cargo em que precisa ser selecionado o candidato. Então, para cada tipo de candidato tem um grau de complexidade. Os processos seletivos, em média, possuem de 2 a 8 etapas, sendo estas eliminatórias com a finalidade de chegar ao candidato com um perfil mais aproximado com a das qualificações exigidas pelo cargo. Durante a realização das etapas de um processo seletivo, ocorre a aplicação de alguns instrumentos que colaboram para se chegar ao candidato ideal. Os principais elementos são as entrevistas não estruturadas e estruturadas, a busca de referências, as provas de conhecimento ou de capacitação, os testes de personalidade e testes de habilidade cognitivos, os testes de desempenho, integridade e aplicação técnica de simulação. Ou seja, hoje nós temos os currículos, né? Quando você tem interesse em entrar numa empresa, o que você vai fazer? Montar o seu currículo e enviar para aquela empresa. Aquela empresa recebeu tipo 50 currículos para escolher um. Se o seu currículo for um currículo bom, você será uma das pessoas selecionadas para a próxima etapa. Então, a primeira etapa é o currículo que você deixa na empresa, encaminha para a empresa, ou que alguma pessoa que já trabalha na empresa indicou você, então levou o seu currículo.
Certo, aí é o primeiro passo. Feito isso, após essa seleção de currículos, as pessoas vão passar por uma entrevista, certo? E essa entrevista, como que acontece? Nós vamos estar falando um pouco dessa entrevista aqui agora. A entrevista é a técnica mais utilizada nos processos seletivos. A ampla utilização dessa técnica se deve a alguns fatores como baixo custo, facilidade de sua aplicação, adaptação desta técnica a diversas fases do processo seletivo e a riqueza de informações, sensações e impressões sobre o candidato que a entrevista possibilita ao selecionador. A técnica permite contato direto com o candidato, possibilitando sanar dúvidas e esclarecer alguns pontos que possam ter surgido no processo de recrutamento, ou mesmo durante a aplicação de outras técnicas de seleção. Então, essa seleção é através de uma entrevista. Essa entrevista é feita com o candidato. São feitas várias perguntas. Eu até citei isso aqui anteriormente, quando a gente começou a falar sobre recrutamento e seleção. Então, essa entrevista, geralmente, o entrevistador ele vai fazer algumas perguntas para você, referente à sua vida profissional, à sua vida particular. Ele quer saber como que é a sua pessoa profissional e a sua pessoa em particular, aquela pessoa pai, família, esposo, ou cachaceiro, ou amigo, colega, baderneiro, festejador, ou família, tipo família. Então a pessoa ela vai fazer uma série de perguntas, ela quer saber como que é a sua vida, tanto profissional quanto particular, porque tudo isso influencia no seu trabalho dentro da empresa, né? Tudo isso vai influenciar o seu trabalho. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de sair para festas, bailes, tomar uma cerveja no final de semana, automaticamente na segunda-feira ele não vai produzir tão bem, né, quanto ele produz nos dias da semana. Então, tem os seus séries de prejuízos aí que pode estar trazendo para a empresa. Sem contar o fator de desenvolver algum problema de saúde, riscos de acidentes. Então, uma pessoa que gosta muito de festejar, de sair, não que isso seja proibido, não é proibido, mas esse tipo de pessoa, essa classe, né, de pessoas, elas têm mais riscos de acidentes, elas têm mais risco de não ir ao emprego, não ir ao trabalho na segunda-feira. Então, tudo isso é analisado no momento de entrevista da empresa. Outras questões muito importantes é você sempre falar a verdade. Então, se você está sendo entrevistado para uma determinada vaga, fale sempre a verdade. Nunca minta para o entrevistador, porque se você vai mentir, não existe mentira perfeita. Então, ele vai fazer 3 perguntas mais ou menos no mesmo nível para você, mais ou menos a mesma pergunta, mas de forma um pouco diferente. E se você for uma pessoa que mente muito, você vai cair do cavalo, você vai mentir e aí você não vai conseguir a vaga que você precisa. Então, falar a verdade é sempre bom, ainda que a sua verdade não seja talvez a melhor para aquela função, mas se você falar a verdade, de repente você consegue, de uma forma ali simples, né, conseguir essa vaga, consegue comover, né, a pessoa que está te entrevistando, ou consegue passar um pensamento positivo, de esperança, de que você precisa, e essa pessoa te dá essa oportunidade. Mas é sempre bom falar a verdade. Mas tem outros 5 candidatos que são melhores do que eu. Não importa. Você tem suas qualidades. Eu penso que toda pessoa, todo ser humano tem suas qualidades, né? E cada pessoa tem um conhecimento diferenciado em cada área. Então todas as pessoas merecem respeito. Você merece ser respeitado, ainda que talvez para aquela vaga você não seja a pessoa ideal. Mas é como eu digo, quando você passa por uma entrevista, tudo que você fala e tudo que você faz fica registrado ali. Quando aquele entrevistador precisar de uma pessoa e que for a pessoa que seja especialista na área como você, ela vai te chamar. Ela não vai esquecer de você porque você foi sincero, você falou a verdade. Então, verdade sempre. Nunca minta no momento de entrevista, porque você pode
se dá muito mal com isso. A entrevista é praticamente um bate-papo, né, uma conversa bem tranquila do entrevistador com o candidato. Nós temos alguns tipos de entrevista, a entrevista não estruturada. Nós temos aqui a entrevista não estruturada, é uma entrevista não dirigida, é informal, dá maior abertura ao candidato. Nesse tipo de entrevista é importante deixar o candidato à vontade para expressar suas opiniões, é a oportunidade de conhecer a pessoa. As entrevistas não estruturadas apresentam algumas desvantagens. O entrevistador pode esquecer de abordar algum determinado ponto importante, dependendo da interpretação. Pode ser muito longa ou muito curta, por dependerem de muito das condições do momento, tanto do candidato quanto do entrevistador. Essa modalidade pode resultar em uma seleção parcial, dificultando a comparação entre diversos candidatos. Nós temos a entrevista planejada. A entrevista planejada é utilizada com frequência no processo de seleção e processo de seleção. A entrevista planejada ou estrutural leva o entrevistador a conhecer melhor o candidato, já passou pela pré-entrevista. Essa modalidade exige a formação de questões abertas que estimulem o candidato a oferecer uma resposta elaborada baseada em suas competências. Devem ser evitadas perguntas fechadas que levem respostas do tipo sim ou não. Uma pergunta do tipo: você começou a trabalhar com 18 anos? Leva exclusivamente a uma resposta assertiva ou negativa. Perguntas desse tipo não possibilitam avaliar o candidato. Já a pergunta: como você determina suas prioridades? Ou como você atende um cliente que está insatisfeito com a empresa? Leva a longa resposta por parte do candidato, que permite avaliar diversos aspectos de sua personalidade. As entrevistas estruturadas apresentam uma série de vantagens e evita que o entrevistador se esqueça de abordar alguns pontos importantes, facilita a comparação entre entrevistas de diversos candidatos, permite estabelecer uma maior empatia e conexão com o candidato. Isso é muito importante. Então, essa entrevista planejada é uma das mais utilizadas. Nós temos a entrevista comportamental. Essa também é uma entrevista bastante utilizada, principalmente por psicólogos. Também chamada de entrevista por competências, técnicas que permitem avaliar habilidades do candidato, desenvolvidas ao longo de suas trajetórias profissionais, referente aos cargos que ocupou. Essas perguntas exigem do candidato descrever as ações, comportamentos e sentimentos em diversos momentos de sua carreira, tornam a entrevista comportamental perfeitamente adequada para investigar qual o provável comportamento do candidato em caso de contratação. O selecionador consegue comparar e classificar competências identificadas no candidato com a descrição do perfil do cargo. A entrevista deve ser planejada de forma a utilizar perguntas abertas e específicas ligadas à situação profissional, que levem as respostas com verbos e ações no padrão. Uma pergunta do tipo: quando a empresa lançou um novo produto e determinou metas agressivas, o que você fez para atingi-las? Qual foi o resultado? Leva o candidato a uma resposta complexa, composta de 3 partes: contexto, como era a situação, a ação, o que ele fez, e o resultado, quais são os resultados obtidos a partir da ação tomada. O planejamento necessário para desenvolver uma entrevista comportamental é bem detalhado e deve começar pela análise do perfil de competências do cargo. Caso a descrição do cargo
não explicite as competências necessárias. É importante discutir com áreas solicitantes construir um conjunto e uma nova descrição mais detalhada. Bom, nós temos aqui a entrevista situacional ou de simulação, nós temos também a entrevista de triagem ou pré-seleção. E para concluir, aqui vamos lá. Para concluir o vídeo, como visto, a entrevista é um momento de conhecer os candidatos e dar a eles a oportunidade de conhecer a empresa. Uma entrevista bem planejada, bem conduzida, é bem avaliada e trará amplos benefícios, aumentando consideravelmente a probabilidade de sucesso para o processo de seleção. A seguir, veremos nós temos aqui. Aí nós vamos ver aqui a seguir, né, as principais estratégias utilizadas pelos candidatos para criar uma determinada impressão no entrevistador. Aí eu quero desejar a vocês, nós vamos parar por aqui, pessoal. Quero desejar a vocês um excelente final de semana, hoje nossa última aula da semana. Um grande abraço para vocês, que nesses dias difíceis aí não nos falte fé, amor e esperança. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. As atividades estão disponíveis na plataforma. Caso vocês tenham dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço.